Eu quero partilhar uma porção da palavra do Senhor com os irmãos, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Glória a Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, 35 ao 41. Vamos todos ler em uma só voz? Naquele dia, amém. Você pode ler o tema lá dessa mensagem? Por que você está tão preocupado? Por que é que você muitas vezes se desespera? Por que é que você perde a noção em meio às dificuldades? Nós estamos diante de um texto muito conhecido, por diversas vezes já fora ministrado neste tema, ou nesta temática. Eu mesmo já ministrei algumas oportunidades nesse tema, nesse texto. Mas o interessante é que todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, o Senhor revela algo novo. O Senhor descortina novas situações. Ele se revela através do Espírito Santo. E o interessante é que dentro desta narrativa tem várias situações e várias nuances que nós queremos discorrer nesta noite com você. Que nós gostaríamos, eu digo nós porque, pastor, por que você fala no plural? Outro dia o pastor Brenner me perguntou isso. Por que você fala no plural? Nesse momento, irmão, eu estou falando no plural porque eu tenho a convicção de que quem me direciona é o Espírito Santo de Deus. Então não falo de mim mesmo, falo movido pela presença do Espírito Santo de Deus, e eu creio que Ele tem uma palavra para a sua vida, eu creio que Ele vai entrar com providência nesta noite, eu creio que Ele vai trazer refrigério para você, eu creio que Ele vai visitar a sua necessidade, eu creio no milagre de Deus para as nossas vidas. Mas cumpre a mim falar um pouco acerca do texto bíblico. E existem algumas situações aqui. Você observa que Jesus faz um convite. Jesus está numa condição ou numa situação em que ele começa a determinar sobre aquela situação. Nós lemos aí no versículo 35, que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Eu não sei realmente qual situação você se encontra, em que margem você está parado, mas eu posso parafrasear o texto e fazer uma aplicação em nossas vidas. Eles se deparam com uma grande tempestade.
E tempestades são situações adversas que, trazendo para o cotidiano, acontecem em nossas vidas. Sim ou não, igreja? Acontecem em nossas vidas. E o interessante é que essas tempestades da vida, elas, em muitas vezes, ou em muitas situações, elas são inevitáveis. Eu e você, muitas vezes, não temos como fazer nada em relação a essas tempestades que ocorrem nas nossas vidas. Fato é que nós estamos sujeitos às tempestades. E eu vou falar de fenômeno natural nesse exato momento. Há poucos dias tivemos uma tempestade aqui na nossa cidade. Vocês viram? Estava impraticável trafegar na cidade. Carros parados para todos os lados. Inundações, pessoas perdendo o pouco que tinham. É inevitável. O que é que aquelas pessoas poderiam fazer para conter a tempestade que estava caindo sobre a cidade, assolando aquele volume de água? Não poderiam fazer nada. As tempestades muitas vezes são inevitáveis. Esse é o primeiro ponto. E detalhe, elas chegam para todos. Não há distinção. Ninguém é melhor do que ninguém. A tempestade ela vai chegar algum dia, irmão. Pasme. Talvez você está chocado de ouvir, pastor, eu não queria ouvir essa palavra, mas eu tenho que te dizer, em algum momento da sua vida vai chegar uma tempestade, é inevitável, ninguém vai escapar disso. E todos os dias nós vemos como se fosse uma nuvem negra a formação dessa tempestade. Segundo ponto, elas são imprevisíveis. Não tem como a gente prever as tempestades. Sabe, muitas vezes a gente acorda sorrindo, alegre, jubilando, satisfeito. Amém, igreja? Aleluia! Às vezes você alegra assim, ó, e acorda aquele dia, nem tanto na segunda-feira como amanhã, mas é necessário e você alegra. Você sai para o trabalho, dá um beijo na família, mas muitas vezes ao fim do dia você volta chorando. O dia não foi bom, as situações adversas te cercaram, era imprevisível, mas acontece. Uma notícia ruim, talvez eu e você fomos surpreendidos ao longo desse dia, dessa semana, com a notícia desagradável. Não é assim, irmão? São imprevisíveis. Alguém que sofre um acidente é imprevisível. Você estava alegre, daqui a pouco você está chorando. As tempestades, o terceiro ponto, elas não tem como administrar, é inadministrável. Como que administra a tempestade? Muitas vezes nós nos envolvemos com os problemas, com as situações e não conseguimos sair daquele caos. Não conseguimos vencer, porque a tempestade assola. E aí eu volto para o texto e vejo Jesus dizendo assim: vamos atravessar para o outro lado da margem. E o texto bíblico discorre e diz que outros barcos o seguiam. Deixou a multidão e foi se afastando. Louvado seja o nome de Jesus. No verso 36, olha, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal. Temporal de ventos, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Eles estavam ali no mar da Galileia, que na verdade é um lago, é o lago de Genezaré, cercado por montanhas, e o fato do nível do lago estar muito baixo, o vento passa entre as montanhas, ou passa pelas montanhas, e agita a água.
é um lago de água doce, e começou a açoitar o barco. Talvez o barco da sua vida tenha sido açoitado, tem sido jogado de um lado para o outro. A água está enchendo o seu barco, o desespero começa a bater, e você olha e Jesus estava fazendo o que, irmão? O que Jesus estava fazendo, segundo o texto, igreja? Jesus estava na polpa dormindo. Você já observou alguém dormindo? Você não vê sombra de preocupação, variação, nada disso. A não ser que a pessoa esteja, com pesadelo, mas caso contrário, está dormindo ali tranquilamente. Não é? Jesus estava dormindo. E os discípulos agora se veem desesperados. Correm para acordar o mestre. Você já foi acordado assim subitamente, alguém te chamando? É uma situação tão desagradável, né? Você assusta, perde noção do tempo, onde você está, o que você está fazendo. Bom, eu estava dormindo, mas você nem percebe o susto. Acorda, levanta, vamos. Eles acordaram Jesus e faz uma pergunta constrangedora. É constrangedor, irmão. Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não vai fazer nada? É isso que eles estavam dizendo. O Senhor está percebendo como que o mar está bravio? Como o vento está açoitando o barco? Como nós estamos desesperados, apavorados? O Senhor está entendendo o cenário que nós estamos atravessando? E por que é que o Senhor não faz nada? Não te importa porque pereçamos? O quarto fator, irmão, guarda isso, esse questionamento deles, é que as tempestades da nossa vida, elas são pedagógicas. Jesus quer nos ensinar alguma coisa. Em todas as situações nós temos que extrair lição. E muitas vezes nós falamos para Deus por quê, ao invés de falarmos para quê, Senhor. Você já viu que muitas vezes quando dialogamos com o mestre, nós não dialogamos de uma maneira que seria correta, porque nós só questionamos a Deus. Nós não conversamos com Deus. Em vez de falarmos para quê, nós ficamos assim: por que me sobreveio tão mal? Por que a tempestade está me assolando? Por que na minha casa não há paz? Por que não há mantimento? Por que a enfermidade chegou? Por que, Deus? Por quê? E Deus está dizendo: meu filho, eu quero te abençoar, eu quero mudar a sua história. É uma pedagogia, é um ensinamento da minha parte. Você vai crescer. Isso não é para te matar, é para que você cresça na minha presença. Louvado seja o nome de Jesus. Mas pastor, é necessário ter esse tipo de pedagogia? Ô meu irmão, faça uma análise. Você já viu quando nós estamos naquele período só de bonança? Faça uma análise. É claro que há exceções, mas quando estamos só no período de bonança, não dá nem vontade de vir na igreja, irmão. A gente sai para fazer tantas coisas, para passear, para divertir, para desfrutar. Entenda, irmão, não estou dizendo que isso é errado, mas a Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. E aí a gente inverte o valor. Quando a gente está na bonança, na tranquilidade, celeiro farto, dinheiro no banco, carro bom para andar, as coisas estão tudo bem, não tem enfermidade, não tem nada, glória a Deus, aleluia, a gente se distancia do Senhor. A regra é que isso aconteça. Eu disse, há exceções. E às vezes as coisas nos chocam quando acontecem. E eu vejo eles fazendo uma pergunta constrangedora para o mestre. Agora há pouco, ao chegar aqui, irmão, eu quero abrir um parênteses. Eu estava ali, eu cheguei e fiquei um pouco ali fora.
E uma pessoa me abordou quando eu desci do carro. Alguém viu? Eu sei que algumas pessoas viram que tinha um homem conversando comigo ali. Quem viu? Dê a sua mão em sinal. Pelo menos 2 pessoas viram. Sabe o que aquele homem estava fazendo, irmãos? Ele disse assim para mim: moço, me dá alguma coisa. Eu não comi nada hoje. Abri uma lata de sorvete, uma embalagem de sorvete, suja, com uma cebola mordida pela metade e uma outra cebola com casca dentro da sacola. Eu falei: eu não tenho dinheiro para te dar. Ele disse: eu não quero dinheiro, eu quero comida. Eu quero comida. Eu falei: se eu voltar depois, daqui a pouco, eu vou olhar aqui na igreja o que a gente pode fazer para te abençoar. E ele falou: então tá bom, obrigado, vou descer. Eu fechei a porta do carro, irmão. Ao que eu fechei a porta do carro, o Espírito de Deus falou comigo: você não vai falar a minha palavra para ele? Antes que ele virasse a esquina, eu falei: oi, vem cá, qual o seu nome? Ele disse: meu nome é Evandro. Vamos participar do culto? Deus tem uma palavra para a sua vida. Ele quer mudar a sua história. O texto veio claro na minha mente. Não adianta você dizer: ide em paz, o Senhor vai encher a sua barriga. Não vai não, irmão. Ele vai usar eu e você para encher a barriga dele. Mas não é só isso. Nós temos que falar o evangelho. A tempestade está assolando a vida daquele homem. E eu e você estamos sentadinhos aqui, bonitinho, e às vezes não abrimos os nossos lábios para dar glória a Deus, irmão. Ele comeu um pedaço de cebola hoje. Não me importa se ele está falando a verdade ou não, mas eu creio que é a verdade, você vai entender agora. Eu disse: vamos para a casa de Deus. Ele falou: não, eu não posso entrar desse jeito. Olha o jeito que eu estou. Sujo, desorganizado, bagunçado, com odor. Ele disse: olha, eu vou dizer um negócio para o senhor. Eu sou presbítero na casa de Deus. Eu estou desviado. Eu já preguei para mais de 7.000 pessoas. E começou a discorrer o texto bíblico, assim, vários textos bíblicos para mim. Sabe o que acontece? Eu não tenho força para voltar para a casa de Deus. Você sabe, olha o que ele me disse: você sabe por que o diabo, adversário das nossas almas, não está preocupado com quem não conhece o evangelho? Porque ele já sabe. Eu falei: ele já sabe que eles são dele. Exatamente, pastor. Mas eu que sou conhecedor, o diabo está me assolando, está acabando com a minha vida, e eu não estou dando conta de voltar para a casa do Senhor. Eu disse: Deus, tenha misericórdia de nós, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na tua casa, de adorar o Senhor, sentar num lugar confortável, adorar e bendizer ao Senhor. E muitas vezes nós, irmão, permita-me dizer, não estou dizendo que você é assim, eu estou me colocando nessa condição. Muitas vezes nós não valorizamos isso que Deus está fazendo por nós. Ele disse: eu preciso estar com o coração aberto para ser ajudado, irmão. E muitas vezes Deus nos visita, fala conosco através da sua palavra, quer mudar a nossa história. E eu vejo que ele estava do outro lado da margem. Deus está dizendo para ele, e aí eu nos coloco nessa condição. Deus está dizendo para nós: atravessa, irmão. Saia desse lugar, vá para o outro lado da margem. Deus está chamando você para uma vida de vitória. É uma palavra reflexiva. Mestre, o senhor não está preocupado, não? Nós vamos morrer. Era isso que eles estavam dizendo. Nós vamos morrer. Faça alguma coisa. Jesus então se levanta. Ainda que seja uma pergunta de constrangimento, o que é que eu e você estamos fazendo? Será que nós estamos falando com Jesus: Senhor, faça alguma coisa na minha vida, mude a minha história, tire-me desse lado da margem e me leve para um lugar de gozo e alegria, Senhor?
temos que falar. Nós precisamos falar isso. Jesus se levanta. Interessante que, olhe para você ver, há um diálogo ali. Existem 3 perguntas ali. Você já observou no texto que você acabou de ler? A primeira, eles falam: Jesus, mestre, não te importa que estamos perecendo? Eles questionam Jesus. A segunda, é Jesus quem pergunta para eles: por que sois tão tímidos? Vocês não têm fé? E na terceira, depois de ter esse diálogo entre as partes, os próprios se voltam para si e dizem assim: mas quem é esse homem? Eles perguntam entre eles: quem é esse homem aí que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu não sei em qual momento da sua história, em qual circunstância da tempestade que te assola, você não está dialogando com Deus, sendo questionado por Ele, ou até mesmo falando com Ele, e quiçá entre os seus. Mas eu sei que se você falar, irmão, essa é uma convicção que eu tenho, é real, Jesus vai acalmar a tempestade da sua vida. Ele vai acalmar. Louvado seja o nome de Jesus. O próprio mestre se cansou porque precisou dormir. Ensinar, ministrar, pregar, era o que Jesus estava fazendo. Para você que exerce esse ofício, você vai ver que isso requer também. E às vezes nos cansa um pouco. É prazeroso. E aí há necessidade de repouso. Nós precisamos repousar, mas nós precisamos repousar em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim, que o guarda de Israel, ele não tosquineja, ele não cochila, ele não dormita, ele não dorme. Está falando de estado de alerta, não literalmente que não pode dormir, que eu não posso descansar, mas se eu fizer isso, eu faço no Senhor, é apresentar tudo para o Senhor, entregar no altar do Senhor e dizer: mestre, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, tenhamos fé. Por isso Jesus perguntou: vocês não têm fé? Por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Expressar é muito fácil, mas quando estamos no olho do furacão, no centro da tempestade, é que nós somos colocados a essa prova. Quando chegam e dizem: é uma enfermidade, é uma ruptura no matrimônio, é quando alguém é recolhido para o Senhor. Como vencer essas adversidades? São situações traumáticas. É só correndo para os pés do Mestre Jesus. E aquilo que eu e você alimentarmos mais em nossa vida, é isso que vai prevalecer, é isso que vai crescer na nossa vida, meu irmão. É por isso que eu e você, nós precisamos estar nos alimentando diariamente da palavra do Senhor, no Senhor, daquilo que realmente está no centro da vontade de Deus. Talvez você estava esperando uma palavra com maior eloquência, não sei. Fato é que Deus te trouxe aqui, nos trouxe aqui nesta noite para uma reflexão. O que é que eu e você estamos fazendo em meio às tempestades? Estamos desesperados? Estamos confiando no Senhor? Vamos atravessar para o outro lado da margem? Ou estamos só questionando a Deus? Jesus se importa sim. Jesus está dormindo, parece-nos que tem uma conotação de demora, não é? Não vai fazer nada. A coisa está pegando fogo aqui, está acontecendo e está aí cochilando, dormindo. Irmão, o Senhor não se atrasa. O interessante, por exemplo, na situação
de Lázaro, Marta constrange Jesus. Você já viu que ela faz uma pergunta constrangedora para ele? Jesus estava a um dia daquele local. E ela disse assim: olha, o teu amigo que tanto tu amas, ele está morrendo, ele vai morrer, Jesus. Então, se não fizeres alguma coisa, ele vai literalmente morrer. E Jesus ainda se demora lá um pouco. Quando Jesus chega àquele local, o que é que ela diz para ele? Se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Constrange ele. E ele tinha mandado um aviso de lá: ei, não preocupa não, porque essa enfermidade não é para morte. As tempestades na minha e na sua vida, não é porque Deus está nos punindo, não é porque Deus quer nos castigar, não é porque Deus quer nos destruir, é porque Deus quer nos ensinar algo. Ele quer que eu e você cresçamos. Essa enfermidade, essa tempestade não é para a morte, não é para destruir você, mas é para que o nome de Deus seja glorificado em nome de Jesus. Ele disse: onde colocaram ele? Ele disse: Jesus, já cheira mal. Para aquelas pessoas que ali estavam, Jesus demorou. Sim ou não, irmão? Sim ou não, igreja? Para eles, Jesus demoraram. E o período de tempo que Jesus ficou ali, existia também um outro significado, irmão. O defunto era de quantos dias? De quantos dias, igreja? Era de 4 dias. E Jesus disse: onde o puseram? Fala: Jesus, vem ver. Quando Jesus chega naquele local, ele chora. Muitas vezes você não está percebendo. Muitas vezes é o Espírito Santo de Deus que está, o texto diz, gemendo por mim e por você. Quando eu e você não estamos conseguindo falar, Jesus chega diante daquele local e chora. Existia um sentido muito profundo naquilo, porque aquele povo acreditava que o espírito de quem morria ficava ali vagando durante 3 dias. E se ele ressuscitasse antes, não teria sido milagre de Jesus. Eles iam falar que aquilo é costumeiro, era uma crendice da região. Então Jesus espera, e no 4º dia Jesus diz: Lázaro, venha para fora. E eu faço aqui uma correlação. Jesus está dizendo: Lázaro, passe para outra margem, saia da morte, venha para a vida. Jesus está dizendo para mim e para você: AD América 2, saia da margem da tristeza, da derrota, da perdição, do pecado, venha para a margem da vitória em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo para nós. Dificuldade vai ter, tempestade vai ter? Vai. Mas eu preciso atravessar para o outro lado. Outros barquinhos seguiam Jesus. Você não tem fé? Por acaso Deus morreu em vão por mim e por você? Ele morreu, irmão, mas ele já ressuscitou. Ele é fiel, Ele está vivo, Ele está conosco. É o Senhor quem opera tudo em nossa vida. Atravessar a margem fala de superar desafios. O problema é que muitas vezes as pessoas pensam que superar é superar pelo mérito próprio. Porque eu tenho capacidade, porque eu me formei, porque tenho condição, ou coisas semelhantes a essa. Meu irmão, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Acaso você não saiba? Se Deus quiser, meu irmão, tudo se transforma em frações de segundo. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que se dissipa. Algumas pessoas aqui no templo estão resfriadas. A gente não aguenta
uma dorzinha que dá no corpo, um mal-estar. Não é, irmã Cris? Nós estamos assim. Mas nós queremos vencer, nós queremos atravessar para o outro lado da margem, irmão. Atravessar, estar falando e nos chamando para superarmos essas dificuldades. O Senhor está segurando na tua mão e te dizendo: eu sou teu, tu és meu. Em Isaías 43 diz assim: se você passares pelas águas, elas não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, não vai te queimar. Aleluia. Mas pastor, como é isso? Eu estou enfrentando dificuldade, eu estou enfrentando problema. Mas a vida é assim, irmão. No mundo ia ter aflição. Agora, cadê o meu bom ânimo, o seu bom ânimo para nós superarmos? Cadê a nossa busca? Cadê a nossa entrega? Cadê a nossa renúncia? E é isso que Deus está requerendo de mim e de você. Para alcançarmos o outro lado da margem, é necessário ter fé. É necessário ser obediente. Tudo começou no verso 35, por uma determinação do Senhor. Ele disse: já era tarde o dia, passemos para o outro lado. Obediência. Quando nós obedecemos a Deus e confiamos no Senhor, nós alcançamos o outro lado da margem. Não pode haver sombra de variação no nosso caminho, no nosso percurso. Prossiga, olhe para o alvo. Jesus é o alvo da nossa vida, Ele está conosco, Ele está com você. É ter a convicção de que Deus está conosco. É sentir quando Deus fala: não vai falar a minha palavra, e ter a convicção de que é o Espírito Santo falando. Aquele homem que estava ali na calçada, ele ia embora, eu nunca ia saber se ele estava afastado do Senhor. Eu estou falando isso por vaidade pessoal? Não, irmão. Eu estou mostrando a minha falha. Porque enquanto o Espírito de Deus falou: anuncie o meu evangelho. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão clamando por socorro. E talvez aqui em nosso meio tenha alguém que está clamando por socorro e a gente talvez não esteja percebendo. Mas o Senhor está aqui nesta noite. Ele está no seu barco. Ou melhor dizendo, Ele é o seu barco. E Ele vai fazer você chegar ao outro lado da margem. E você vai alcançar a vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Então somente creia, irmão. Creia. Dormir, Jesus está dormindo, não está falando de negligência da parte do mestre, é da nossa confiabilidade. Você confia no Senhor? Então entrega teu caminho a Ele, confia nele, tudo Ele vai fazer na sua vida. Parece simples, pastor? Parece simples, mas eu preciso porfiar, esforçar para entrar pela porta estreita. Então, as dificuldades vão chegar, a tempestade vai chegar, mas o Senhor está no controle de tudo. Você tem fé? Você tem fé para alcançar? Fale com Ele. Você viu que era um diálogo. Eles questionaram Jesus. Jesus respondeu, depois eles foram numa reflexão. Qual é a reflexão que você tem feito sobre a sua vida na presença de Deus? Qual a análise que você tem feito para com o Senhor? O verso 41, para fechar, diz assim: e sentiram grande temor. E diziam uns aos outros: será que ainda nós estamos tendo temor desse Deus? Temor não é ter medo. Tem gente que serve a Deus porque tem medo de ir para o inferno. Essa semana eu fui ali na cidade de Trindade resolver uma questão jurídica. E uma pessoa estava comigo. E a gente foi conversando. E ele dizia assim:
Eu procuro ser fiel a Deus, pastor, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Foi boa coisa ser fiel a Deus. Nós temos que ser fiel a Deus. Mas servir a Deus só porque tem medo de ir para o inferno? Tem muita gente, irmão, é duro, né, irmão, falar, ó, que às vezes dizem que está servindo a Deus, mas no grande dia Deus vai falar: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai ser duro, irmão, vai ser triste, vai ser terrível. E a Bíblia chama esse dia como grande e terrível dia do Senhor. E é por isso que nós precisamos temer ao Senhor, porque quando nós tememos a Deus, nós o respeitamos, nós o reverenciamos, nós o adoramos, nós o glorificamos, nós reconhecemos o seu senhorio, porque nós tememos ao Senhor. Sabe como que a Bíblia demonstra isso? Ela diz assim: o temor do Senhor. Olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, irmão? Tema a Deus. Não é ser teimoso, não, né? É ter temor de Deus. Nos meus passos, Jesus faria o que eu faço? Está correto isso aqui? Senhor, é dessa maneira? É falar com Deus, não é? Me lembro muito bem da mensagem ministrada no último domingo, irmã Cris. Nós precisamos voltar para Deus na nossa essência. E eu me lembro muito bem do texto bíblico, que diz assim, que nós devemos nos apresentar ao Senhor com jejum, com cântico. Rasgar as nossas vestes está falando de despirmos das nossas vaidades, das nossas vontades. Quando assim o fizermos, Deus vai nos visitar e nós vamos alcançar a vitória. Acalme-se. Jesus está no controle da sua vida, irmão. Tenha fé. Pastor, não é fácil acalmar. Alguém já me disse assim: vocês falam lá, né? É facinho falar. Mas você não está no meu lugar. Você não está passando o que eu estou passando. E eu disse: nem quero. Mas é fácil eu olhar para a vida do outro. O que está em questão aqui não é o que eu estou passando ou o que você está passando. Observe que existia um conflito na cabeça daqueles homens. Porque presume-se assim, irmão, quando nós estamos fazendo alguma coisa que é contrário aos desígnios de Deus, a palavra do Senhor, ou que entristeça o Espírito Santo. A gente estava numa campanha em casa e eu dizia assim, orando, falando em casa, ministrando para a minha família. Eu dizia assim: Senhor, nos perdoe se nós fizemos alguma coisa que entristeceu o teu Santo Espírito, Pai. Porque às vezes a gente comete algum ato involuntário que entristece o Espírito Santo, e por conhecer a palavra, eu vou lá e peço perdão a Ele. Me ajude a vencer, a superar, a triunfar. Vem para cá aqui. Então, o que se passa no nosso entendimento é: nós somos carta viva, diz a palavra do Senhor. Amém, igreja? Nós somos carta viva. Ou seja, as pessoas estão nos lendo. As pessoas estão olhando para nós. Você sabia disso? Que as pessoas muitas vezes fazem uma leitura da sua vida, e especialmente enquanto cristão, servo de Deus. As pessoas estão lendo. E é por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: mas ser cristão, ser crente, é o sentido igual fulano, não dá para ser. Não tem transformação. É porque eu preciso sair dessa margem e ir para outra, na dependência de Jesus, e confiar nele, saber que ele está no controle, ter fé em Cristo Jesus. Mas a leitura que fazemos é:
Ou que em regra é feito? Se fulano está passando por tal condição, é porque se afastou de Deus, é porque está em pecado. É assim ou não é assim, irmão? É ou não é, igreja? Esses homens aqui, Jesus falou para eles: passe para o outro lado da margem. Eles estavam fazendo o que o mestre tinha mandado, sim ou não? Sim ou não? Estavam fazendo. Mas mesmo assim sobreveio tempestade. É difícil entender, né? Quando a gente está vindo para a casa de Deus, quando a gente está procurando ser fiel, quando a gente está procurando fazer a obra do Senhor, quando a gente está tentando ser um dizimista, ofertante na casa de Deus, e sobreveio uma coisa que não é imprevisível, é inadministrável. É a tempestade. E aí a gente fala, servir a Deus, estou procurando andar correto e a coisa ainda acontece. Meu irmão, lembre-se que o Senhor se entregou no Calvário, Ele não tinha pecado, Ele não tinha culpa, Ele foi lá e se entregou para que eu e você estejamos aqui do outro lado da margem, adorando e bendizendo o Senhor. A vida é assim. Eu não posso se conformar com isso. E mais uma vez a palavra vem ao encontro. Rogo-vos, pois, irmãos, que sejais transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. O Senhor não tem prazer em tempestade na sua vida. Se acontece, Ele está querendo te ensinar alguma coisa. Aprenda isso. Acalme-se nele. Jesus, ao acordar, falou assim: vocês não têm fé não? Por que vocês são tão tímidos? Tenha fé, não é? Simples assim. Mas pastor, Ele é Jesus, e Ele é Jesus na sua vida também, irmão. Não é? Eu vou repetir para você, pastor, Ele é Jesus, mas Ele é Jesus que você serve também. Há um ministro que dizia assim: se você mexer comigo, vocês lembram quando você era criança? Você lembra, irmão, quando você era criança, sim ou não? Às vezes você se envolvia em algumas questõezinhas lá, né? A bola era sua, você queria levar a bola embora, o fogãozinho, mas a boneca não vou emprestar. Hã? E aí virava aquele menino birrento, e qualquer coisa que acontecia, você falava assim: vou contar para o meu pai. Eu estou igual esse menino birrento. Quando acontece alguma coisa, irmão, eu falo assim: eu vou contar para o meu pai. Se você não entendeu, eu vou repetir. Quando acontece qualquer coisa, quando a enfermidade chega, quando aquilo que é imprevisível bate na minha porta, na minha casa, na minha família, quando a tempestade está inadministrável, quando eu não consigo, quando eu não tenho forças, eu conto para o meu Pai. Coloque-se de pé. Você está contando para o seu pai? Seja um vitorioso. Aqueles que confiam no Senhor vão acalmar a sua alma, entendendo que Jesus está no controle. Vitorioso és. Acredite no Senhor.